Descubra o prazer de estar em casa. Prepare-se para aproveitar todos os momentos felizes com a sua família, no seu novo e confortável lar. Alroma, o prazer de estar em casa. Alroma Tijolos Ecológicos. DVD Tijolo Ecológico Passo a Passo, segunda edição. Qualidade. De conforto e estética incomparável, a Alroma tem em seu portfólio obras de pequeno a grande porte, comprovando resistência e segurança, enquadrada nos laudos técnicos dentro dos melhores níveis de qualidade, atendendo aos requisitos específicos para o bloco vazado de solo-cimento, segundo as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Modulação. Com espessuras variadas, as dimensões mais conhecidas do tijolo modular são de 12,5 por 25, módulos de 12,5 centímetros, e 15 por 30, módulos de 15 centímetros. Para o melhor andamento da obra, tem em mãos as 4 principais plantas moduladas no formato do tijolo desejado. A primeira fiada indica a posição exata de cada tijolo. Grautes e aberturas, que mostra a localização dos ferros, portas e janelas. A independência de paredes garante o padrão estético do tijolo à vista. E a planta baldrame ajustada às modulações. Com base no projeto, a Alroma fornece toda a modulação em prancha, que acompanha o estrutural padrão para a alvenaria ecológica. Esse é repassado ao responsável técnico para revisão, implementações e enquadramento no Código de Obras em vigência do município. Forneça esboço ou projeto para um orçamento prévio completo, que inclui o quantitativo de materiais para a alvenaria ecológica, um excelente parâmetro comparativo de custos. Devido à logística, acima de 600 quilômetros da fábrica, a economia para o método é nula, porém, toda a sua qualidade do conforto térmico, acústico e estético permanecem únicos. Estando fora da área de abrangência, consulte-nos para o serviço de modulação. Preparação para o assentamento. É bom saber que a cada 8 tijolos a parede avança 1 centímetro. Portanto, a planta baldrame é elaborada com vários critérios para evitar que os tijolos excedam a fundação. Recomenda-se concluir a fundação já com o piso. Com um melhor nivelamento, facilita no momento de assentar a cerâmica.
servindo também de armazenamento para os tijolos, deixando-os próximos, de fácil alcance para o pedreiro. Mantê-los cobertos até utilizá-los previne de agressões antes da impermeabilização. Em volta da obra, uma camada de brita evita o respingo de barro pelas chuvas. Aplique impermeabilizante asfáltico na posição das paredes. Tijolo modular simples. Siga na planta primeira fiada a posição correta dos tijolos, respeitando também o local dos tijolos meio. Apenas posicione todos os tijolos sem massa. Avance ignorando os intervalos das portas. Com massa normal de assentamento 3x1, assente os 4 cantos. Um a um, nivele e dê o alinhamento adequado. Inicie o assentamento da parte frontal da casa para os fundos. Retire os tijolos para formar o vão das portas. A atenção na primeira fiada é fundamental para o perfeito andamento da obra. A planta grautes e aberturas sinaliza o local das ferragens que formarão os grautes. Faça um furo de 10 centímetros nos locais indicados. Corte as barras de 1,60 m. Para o pé direito, de 2,70 m. Com transpasse de 15 centímetros para a amarração. Posicione as barras. Esteja atento à planta Independência de Paredes. Ilustrada com diversas cores, ela indica o início e o fim de cada parede. As paredes perpendiculares divisórias da parte interna não são ligadas diretamente com a parede externa. Comprometendo a estética da casa, esse tipo de amarração provocaria também o uso excessivo de tijolos meio. Em casas térreas, geralmente os grautes são colocados a cada metro, mas cada obra tem sua particularidade. Cada obra tem seu projeto. Cola para assentamento. Para o assentamento, faça a mistura de 20 partes de argamassa para uma de cola branca PVA. Acrescente água até a consistência desejada. Para a aplicação da argamassa, é necessário um recipiente flexível com uma biqueira 6 mm adaptada à rolha. Assentamento. Aplique 2 filetes por fiada. Eleve 3 fiadas nos cantos e extremidades das paredes, aprumando para a sustentação da linha. Repare que o tijolo ao Roma já sai de fábrica com o ressalto de alto nivelamento, que evita ondulações. Encaixe os tijolos seguindo sempre com linha e confira frequentemente o prumo.
Ajustes são feitos apenas nesta área. Retire os resíduos com trincha antes de aplicar a cola, ou passe uma vassoura ao concluir cada fiada. Acompanhe todas as paredes na mesma altura. Confira regularmente o distanciamento do vão das portas. Tijolo modular meio. Na opção de fazer o meio tijolo no canteiro de obras, faça uso de circular com disco de vidia ou serrote. O corte do tijolo meio deve ser voltado para os cantos e para o lado das aberturas, exceto em términos de parede sem caixaria, onde o corte deve ser voltado para dentro e uma raspagem define o acabamento. Aos 50 centímetros é lançada a primeira amarração de grampos 4 milímetros. Nos cantos e encontro de paredes. Paredes perpendiculares podem ter amarrações de duas formas que são definidas ainda no projeto. Essa ferragem ficará à espera do concreto, que virá na altura do canaleta. Tijolo modular canaleta. Distribuído por todas as paredes, o canaleta é utilizado como viga de amarração em 3 fiadas da obra. Na contraverga, altura do parapeito geralmente aos 90 centímetros, verga, na altura acima de portas e janelas, e na última fiada antes dos oitões. Na linha do canaleta, os cantos são com tijolo simples. Porém, faça uma cava no disco de corte, que conduzirá às ferragens. Em paredes perpendiculares também é necessário o corte. Distribua a segunda amarração de grampos. A ferragem 4 milímetros é distribuída pelo canaleta no comprimento de cada parede. Corte com 20 centímetros a mais, possibilitando a dobra de 10 centímetros para cada lado dentro do grout nas extremidades. Use copos descartáveis para manter os dutos abertos. Mole as partes que receberão concreto para auxiliar na cura. Utilizando um funil, preencha primeiramente os dutos com ferro, que formarão aí então o chamado grout.
Este concreto é na proporção de 3 partes de areia para 1 parte de cimento e 1 parte de pedrisco. Em caso de acidentes como respingo de massa durante a concretagem, limpe rapidamente com água à vontade ou pano umedecido. Uma hora após a concretagem, retire os copos. E corrija com uma raspagem onde o concreto ultrapassou o nível do canaleta. O parapeito das janelas recebe um reforço. Isole o terceiro tijolo abaixo do canaleta. Preencha todos os furos. Repare o parapeito. Amarre a ferragem e prossiga com o assentamento. A terceira amarração com grampos será aos 60 centímetros depois do canaleta, aproximadamente a 1,5 m de altura. Confira regularmente o distanciamento do vão das janelas. Aos 2,10 m, estamos na altura de portas e janelas, onde fica a segunda fiada de canaletas. Repita a amarração de grampos nessa e também na última fiada da obra. Em vãos livres de largura superior a 1,5 m, reforce com 2 fiadas de canaletas, uma voltada para a outra. Apoiando os ferros para que fiquem suspensos. A segunda fiada de canaletas deve ultrapassar 50 centímetros para cada lado da janela. Onde, depois de isolados os furos, estará pronto para a concretagem. Uma excelente verga camuflada. Prossiga o assentamento e repetimos o canaleta na última fiada. Lembre-se, sempre os distribuindo por todas as paredes.
Vigas. Siga as recomendações do responsável técnico para a espessura necessária em sua obra. Nas paredes externas, lembre-se de dar continuidade aos dutos de ar. Caixaria para viga de 20 centímetros. Só acomode a caixaria depois que o canaleta da última fiada estiver concretado. Rejunte as frestas com massa para evitar escorrimentos. Acomode a ferragem. Sendo laje, podemos concretar as vigotas junto à viga no mesmo momento. Dentro das possibilidades, outra opção para a redução de carga é a viga com treliça. Fixando apenas a metade dos tijolos com cola nas paredes externas, camuflando a viga. Coberturas com menor carga de peso, a vigota ou tesoura, poderão apoiar somente no concreto do canaleta. Para a amarração de tesouras, chumbe a ferragem na posição prevista. Amarrações em paredes convencionais e pré-moldados. É feita uma amarração da seguinte forma. No primeiro furo do tijolo, próximo ao pilar, posicione um graute. A cada 50 centímetros de altura, faça um furo de 8 milímetros na diagonal. Amarre e desgaste o tijolo fazendo o encaixe. Nem sempre a parede corresponderá à medida do tijolo. Se necessário, faça o requadramento. O mesmo procedimento serve para amarrações em alvenaria convencional ou ampliações em alvenaria ecológica. Ângulos 45 graus. Para o canto em ângulo de 45 graus é necessário um desbaste. Um gabarito padroniza os cortes na circular. Se preferir, use o serrote. Na segunda fiada, o corte é do lado inverso. Confira sempre alinhando pelos furos de um tijolo acima. Simples e bonito, porém limitado. Só com a modulação das plantas para identificar a possibilidade do trabalho. Em ângulos de 45 graus não entrelaçado, avance a caixaria para dentro, deixando um espaço para requadramento. Paredes circulares. O raio mínimo para paredes circulares é de 3 metros.
evitando que as frestas ultrapassem 1 centímetro, o que poderia comprometer a elasticidade do rejuntamento. Pilares. Pilar maciço. Pilar com coluna interna de 12,5 por 12,5. Pilar com coluna interna de 25 por 25. Para a confecção dos pilares, deve ser grauteado todos os furos e concretá-los a cada metro. Somente depois de curado o concreto dos grautes, poderá ser feito o preenchimento interno do pilar. Em pilares U, faça o rejuntamento interno para evitar escorrimentos. Instalações. Para obras com laje, 2 ou mais pavimentos, o projeto elétrico e hidráulico é indispensável. Parte elétrica. É feita a demarcação dos interruptores e tomadas já na altura projetada. Para evitarmos o trabalho de passar cada tijolo pelo conduíte, no levantar das paredes, já deixe à espera o furo para as caixinhas. Antes da concretagem das vigas e lajes, desça os conduítes. Retire o pó e molhe os tijolos para melhor aderir à cola. Fixe as caixinhas com argamassa e cola na proporção de 1 por 1. Com as paredes já impermeabilizadas, escorrimentos são facilmente removidos. Para obras sem laje, pode ser dispensado o uso do conduíte e segue o mesmo procedimento. A tomada também pode ser fixada diretamente no tijolo. Determine os locais, mas antes, certifique-se que o furo não esteja concretado. Demarque os furos e o desenho da tomada. Fure com serra-copo, na posição dos parafusos, e abra espaço aos parafusos fixadores do espelho. Ajuste com grosa ou formão. Desça a fiação.
Parte hidráulica. Já o encanamento irá subir acompanhando as paredes. Isole o duto que irá conduzir o cano. Desgaste a parte superior da fiada assentada e a parte inferior do tijolo a ser assentado. Faça a emenda com prolongador, considerando que essa parede receberá cerâmica. Concrete na altura de 2 tijolos com massa mais fraca. Faça uma elevação sem cola para sustentar o cano. Fixe com papel para mantê-lo direcionado até o concreto secar. Logo, as paredes com cola atingirão a altura provisória que sustentava o cano. Se julgar necessário, faça emendas na evolução da obra. Lixe e cole os canos seguindo as recomendações. O tijolo canaleta pode conduzir tanto instalações hidráulicas quanto elétricas na horizontal. Para o conserto de instalações hidráulicas, não há problema algum em remover os tijolos da área prejudicada. Na reposição, basta retirar as bordas do encaixe. Ou dividir os tijolos ao meio. Capas. Tijolos danificados durante a obra podem ter sua face substituída somente no lado danificado. Este tipo de reparo deve ser efetuado antes do rejuntamento. Fixação de objetos. Para a sustentação de objetos de grande peso, como armários aéreos ou até mesmo redes de descanso, localize os grautes e faça com que a bucha atinja o concreto. O mesmo vale para a fixação de vidros temperados. Objetos de menor peso, o furo pode ser na parte maciça do tijolo. Rejunte. Impermeabilização pré-rejunte. Passe uma vassoura, retirando resíduos e impurezas. A resina acrílica impermeabilizante à base d'água impede eventuais manchas que seriam causadas pelo rejunte. É de fácil aplicação, não escorre e não mancha. Este procedimento é necessário apenas na opção do tijolo à vista com sua cor natural. A parede deve estar seca para essa tarefa, que só começamos depois da obra já coberta. Por momento, o objetivo é impermeabilizar apenas a vista dos tijolos, ignorando as frestas, carregando menos o rolo. Aplique a segunda demão, respeitando o tempo entre elas.
Impermeabilize apenas na metragem prevista para a tarefa de rejuntamento a ser realizada no dia seguinte. Massa para rejunte. Rejuntamento flexível branco ou da cor desejada. Para cada parte de rejunte, uma parte de solo, peneirado em 2 mm, que é a matéria-prima do próprio tijolo fornecido gratuitamente. Adicione água até a consistência desejada. Deixe em repouso por 15 minutos e volte a acrescentar água, se necessário, para corrigir o ponto. Aplicação. De preferência, instale as aberturas antes do rejuntamento. Encontra-se no mercado vários tipos de aplicadores. Nos limitamos a ensinar da forma mais simples e acessível. Se a parede estiver recebendo sol diretamente, molhe o local a ser aplicado o rejunte. Sugerimos 1 metro quadrado por vez, de cima para baixo. Adaptado a uma rolha, note que a biqueira 8 mm está com um corte de 45 graus. Pressione a bisnaga com o polegar e arraste no mesmo instante. Aplique na vertical, depois na horizontal. Mantenha sempre a posição de 45 graus em relação à parede. Aguarde secar por 15 minutos e dê o acabamento com espuma. Com espuma e água limpa, limpe a vista dos tijolos. O material pode ser aplicado com espátula se a opção for por deixar o rejunte no mesmo nível da vista dos tijolos. Segue o mesmo procedimento de limpeza. Nesse caso, substitua a água com maior frequência. E no dia seguinte, passe uma flanela seca. Para o rejuntamento, 2 trabalhadores rendem em média 25 metros quadrados por dia. Impermeabilização pós-rejunte. Na terceira demão, o impermeabilizante também será aplicado depois da parede completamente seca. O rolo de lã é mais indicado para essa tarefa. Durante a obra, os tijolos absorvem água das chuvas, mas dentro das normas, a absorção é importante para a aderência da resina, propiciando a hidrorrepelência absoluta. Opções de acabamento. Tijolo à vista em cor natural. Impermeabilize antes do rejunte. Rejunte. E impermeabilize após o rejunte. Pintura. Para colorir uniformemente a parede, a impermeabilização pré-rejunte é dispensada. A tinta acrílica fosca da cor desejada é aplicada e apenas externamente é indispensável o uso de impermeabilizantes, que fica a critério ser base d'água ou solvente.
Há no mercado impermeabilizantes pigmentados, mas com menor variedade de cores. Paredes impermeabilizadas não aceitam pintura. Parede lisa. Para emboço, é dispensado o rejunte ou chapisco. Apenas molhe a parede antes desse trabalho. Gesso interno. Antes da aplicação do gesso, as paredes externas já devem estar impermeabilizadas. Recomendamos o trabalho de gesso no forro depois das paredes impermeabilizadas. Textura com relevo do tijolo. Rejunte. Dispense a limpeza e impermeabilização com resina, utilizando textura hidrorrepelente. Cerâmica. Assente direto no tijolo. Dispense rejunte, chapisco e impermeabilizantes. Granito. Segue seus padrões. As instruções de acabamento são específicas para os tijolos Alroma, podendo não ter a mesma funcionalidade para outras marcas. O resultado desejado em uma obra é dado pelo empenho e capricho de todos os profissionais envolvidos. Desejamos uma boa obra. Alroma, o prazer de estar em casa.
Mas assim, Rogério, por que a gente não encontra esse tijolo nas lojas de construção? Já que ele é um tipo de construção. Diferente do bloco, por exemplo, que é outro tipo, e diferente de outros produtos que é de outro tipo. Mas por que a gente não encontra esse tipo de material na loja de construção para comprar? Por que é tão difícil esse acesso a esse tipo de material? Para começar, nossas vendas são diretas, né? Consumidor final. O site está trabalhando para isso, as divulgações nossas são para isso. E a dificuldade de colocar dentro de uma loja de materiais é o fato dos proprietários das lojas, com toda a razão, deixarem de vender muito material. Cimento, areia, enfim, tudo. Muito. Só iam vender ferro. É. Ao invés de vender tudo, É. só iam vender ferro. Tijolo e ferro. Então, Tijolo e ferro. eles deixam de vender muito material se colocassem esse tijolo à venda. Por isso a gente oferece sempre diretamente e o nosso cliente sempre é o consumidor final. Né? Ele entra em contato, fala diretamente com a gente e... Quanto tempo vocês levaram para chegar nessa qualidade aqui? Deu hoje. Hoje ela está acima do que é exigido, é isso? Está praticamente o dobro do que a BNT exige. Nas De normas resistência? De resistência. É 2 vezes mais do que ela exige. Praticamente. E até a absorção da água, tudo que é necessária para o tijolo, né, a respiração, digamos assim, né? Tá tudo dentro dos melhores níveis. E quanto tempo vocês demoraram para chegar nisso aqui? Isso aí foi... Você vê, a nossa atualização é constante. Né? Pesquisas, a gente não para. Então, tanto para a utilização de agregados, componentes, inclusive acabamento, opções de acabamento, melhor forma de colocar, o que colocar nele, vai ter resistência, vai permanecer com a qualidade. São mais de 5 anos fazendo tijolo, né? Então, quando a gente está tão seguro quanto à produção, quanto ao material, e tá mais preocupado quanto à estética da casa. Mas hoje é industrial o Sim. que vocês fazem. Sim. Hoje a empresa está no nível industrial. Sim. Tipo, hoje vocês conseguem atender uma grande escala de produção, uma grande escala de construção ao mesmo tempo. Sim, vai. Isso Hoje não tem problema quanto à entrega, vamos dizer assim. Não. Lógico que sempre precede o orçamento, a modulação, a fundação. Que essa modulação era exigida porque a casa inteira é construída, vamos dizer assim, como uma blusa de lã, assim. Exatamente. É tudo um fio só. As paredes, tudo é um fio só. É uma trama fora de série, né? Mas é o que só aumenta a consistência de uma obra, né? A dilatação, o trabalho, o calor, frio, ajuda muito. Geralmente numa casa tu vê bastante rachaduras com 5, 6 anos de obra, às vezes nem isso. Esse aqui são células, digamos assim, né? Independentes, o calor, o frio trabalhando, o rejunte por ser flexível, né? Ele trabalha junto. Que na verdade, assim, para a construção disso, o engenheiro já manda a planta. Já manda a planta junto. E o pedreiro usa essa planta para construir a casa? Na verdade, é uma conversa entre os engenheiros, arquitetos e a Alroma, né? Tipo, o arquiteto, ele envia o projeto arquitetônico. Ou planta baixa e tal, e a Alroma, ela modula e implementa o estrutural com mais 4 plantas que o pedreiro vai utilizar durante a obra. Mas não dispensa ainda os projetos, vamos dizer assim, técnicos. Não, de maneira alguma. O nosso projeto ele simplesmente implementa, inclusive o que a Roma modula e passa vai para o engenheiro, para o arquiteto responsável pela obra. Revisar isso. Revisar, talvez tenha alguma particularidade no terreno ali, que precise de sapatos e tal. Na verdade, a Roma ajuda da baldrame para cima. Que, na verdade, assim, a gente nunca fica sabendo o que eu tenho que cobrar do arquiteto. Cobrar no sentido de perguntar, de fazer ele acompanhar. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer ele acompanhar com o que vocês passam. O que a Roma passa para o arquiteto, para o engenheiro, passa também para o cliente. Tudo que ele recebe, o cliente recebe. Ele consegue acompanhar onde vai ter um ferro localizado,
o cliente vai saber. Não precisa ter nenhum curso superior, não precisa ser um engenheiro para entender uma planta, né, modulada, ou a localização da ferragem, a independência de paredes, baldrame, enfim. O cliente acompanha naturalmente essa parte, né? Agora os trâmites da papelada, né, que o engenheiro enfim, isso aí é liberação, tal, isso é uma outra questão. Essa planta diminui também aquele tempo de construção, não? Ou o próprio tijolo faz isso? É mais rápido construir com ele? Não, lógico que o projeto estrutural da Auroma, ele previne que aconteça imprevistos, né? Então agiliza muito mais a obra. Mas o produto por si só ele fica mais rápido. É um joguinho, né? Um Lego, né? Isso que é encaixando, lógico, você tem que ter a linha, o prumo, né? Ajudar a seguir dar uma verificada, mas pegou o jeito ali em três funcionários, digamos assim, consome uma carga por semana, 6.000 tijolos por semana, tranquilamente. Como assim vai pouca madeira? Porque no convencional, para tu fazer uma coluna, né, tu tem que, com caixaria, com madeira... Fazer a coluna de caixa de madeira? De madeira, para confeccionar a coluna. Com o tijolo ecológico, o próprio furo, o próprio duto aberto de cima e embaixo... Já é a própria caixaria. A própria caixaria. Enfim. Mas a questão de coluna, a mesma coisa de viga. Uma varanda, por exemplo, uma viga. Você vai usar a madeira para segurar o tijolo. O próprio tijolo que vai ser a viga. Isso. Para obras térreas, sim. No caso onde dispensa a viga adicional, a caixaria é o próprio tijolo canaleta, né? Tem um formato especial. Já que você falou nos furos, então, eles ficam abertos, esses furos? Ficam abertos. Isso aí é que faz a evacuação do calor, né? O calor, naturalmente, ele sobe. Então pode bater sol o dia todo diretamente aqui, que o lado interno da casa ele vai permanecer neutro, fresquinho. Ao contrário no inverno. No inverno ele mantém mais aquecido. A temperatura que está dentro da casa ela não sai. Isso? Geralmente é o oposto. Se é frio, dentro de casa é quentinho. E se é quente, dentro de casa é fresquinho. Leva quanto tempo mais ou menos para fazer uma casa dessa? Não dá um mês. Entre erguer paredes, cobertura, um mês e... Vamos pôr com rejunto e impermeabilização, um mês e 15 dias. Mas na hora da cobertura, você coloca as tesouras assim, ele aguenta? Sim. O tijolo aguenta todo aquele peso? Se colocar telha ou... Sim, a questão é assim, para cada cobertura tem um gradeamento específico. Se é uma cobertura de telha de concreto, se é um gradeamento específico. Se é um Eternite, um gradeamento específico pro Eternite. Enfim, mas quanto ao sistema também, o DVD acompanha e ele vai explicar muito bem isso. E a questão do transporte disso? Isso dá, vocês... Tipo, eu tenho uma obra e vocês que levam o tijolo na minha obra, ou como é que funciona isso? Não, na verdade, há um contato frequente com os pedreiros pro momento exato da carga. Vocês mandam o tijolo conforme eu preciso? Isso, com a necessidade e, por exemplo, o piso, principalmente, né? Antes de mais nada, a fundação, o piso tem que estar pronto para acomodar, até porque para ficar mais próximo, para trabalhar melhor a limpeza, a organização da obra. Estando pronto o piso, no dia seguinte tá os tijolos na obra. E o preço? Preço? Ele é muito diferente do que a gente conhece, o porquê, o quanto que custa? Se você comparar com o convencional, a quantia que ele rende por metro quadrado e o preço do convencional com esse aqui pode custar até o dobro, entre proporção de quantidade por metro quadrado e preço. Mas não é parâmetro de custo, porque é o seguinte, o sistema construtivo é outro. O que vai para assentar o material, o acabamento final, a impermeabilização, metade do preço da tinta acrílica, por exemplo, a impermeabilização. Dá o brilho, o que dá o acabamento depois. Então, sempre mais em conta. O desperdício do material também? Veja bem, o rejunte, ele tem que ser passado ali e deu, né? Simplesmente. Agora o reboco, até o assentamento na massa do tijolo convencional, né?
Você vê em obras que vai caindo, né? Vai acumulando aquela... No chão fica Vai acumulando aquela tudo. crosta. E é tudo teu dinheirinho que tá ali. Aham. E vai pro lixo. Não aproveita mais. É. Pá, mas você não me falou ainda quanto que custa esse tijolo. Não, assim, ó, eu prefiro passar o nosso orçamento, ele vem... Se você tem um esbocinho qualquer do que você pretende fazer, né? Você está com ideia de construir daqui 1 ano, 2 anos, envia para o Roma, né? A gente modula, dá um orçamento mais preciso, lógico, superficial, porque o projeto pode alterar com o tempo. Então, um orçamento provisório com todo o material necessário. Se eu falar só para ti o preço do tijolo, tu pode até cair de costa. Então, o total de materiais que você vai gastar com essa alvenaria vai te mostrar. É a diferença. É a diferença. Então pega, faz um esbocinho, manda para... Até porque a gente não calcula, né? Quando vai comprar o tijolo convencional, o que vai para construir o mesmo espaço. Exatamente. Né? A gente não calcula que toda hora tem que ir lá na loja de material, pegar cimento, toda hora. Acabou a areia, acabou a pedra, acabou não sei o quê. E o pedreiro adora, O pedreiro adora. Mais cimento. Mais cimento. Mais cimento. Mais areia. Acabou. Estamos parados por causa disso. Né? Então Esse já aqui aqui não tem isso. 1 metro cúbico de pedrisco, aí 1 de areia e vai embora. Já sai contado a quantia de cimento que você vai gastar e olha, tem sobrado cimento. No DVD você mostrou também que dá para deixar ele rústico, né? Se quiser, Mas e se eu quiser ele tipo deixar lisinho, assim, deixar rebocado, por exemplo? pode rebocar, na verdade até dispensa o chapisco, né? Então, dispensa o impermeabilizante, enfim, ele adere do mesmo jeito só ao reboco direto, né? Consegue economizar até ali, se quiser. Dá para fazer mais fino. Inclusive Um reboco isso, mais fino. exatamente. Esse aqui, como o prumo, o nivelamento é automático por si só, ele é um módulo perfeito, né? Então, a hora que você vai rebocar, revestir, ele é bem mais econômico. Nós estamos inserindo um produto novo na região sul, onde o tijolo ecológico ainda é considerado uma novidade. Então o DVD veio para capacitar os profissionais da área, mostrando para o cliente interessado em utilizar o nosso material que essa equipe, mesmo nunca tendo trabalhado com o produto, saberá conduzir uma obra tranquilamente. Então, buscando o profissional da própria cidade, o pedreiro conhecido da família, aquele de confiança, esse profissional vai executar a obra. O DVD, desde a primeira edição, já tem mostrado isso. Obras de altíssima qualidade e que vocês podem conferir nesse material. Clientes a mais de 400 quilômetros da fábrica têm se mostrado contentes quanto à economia. Então a região pode conferir isso. A embalagem nossa é impecável, da forma que o produto é carregado na empresa, ele vai se encontrar nas mesmas condições ao ser descarregado no canteiro de obras. Além de sentir no bolso a grande vantagem da economia, ele vai poder curtir outras qualidades como conforto térmico, acústica, estética. Conforto térmico na nossa região, principalmente, que vai ao extremo, as estações tanto no verão, no inverno. Então está aí uma grande vantagem. Com o solo cimento a economia é significativa. Ele proporciona uma obra seca, limpa, sem entulho, aquele quebra-quebra, né? Na hora de fazer instalações elétrica, hidráulica, isso não tem. Vários clientes já ligaram comentando sobre isso. Realmente é um prazer sentir essa satisfação que o cliente tem em ver que o que ele comprou, o que estava no orçamento, são 15 sacos de cimento para construção, ele comprou e utilizou. É isso, não tem desperdício. Às vezes, passando na rua, a gente vê aquela casa sendo construída e ao lado um entulho enorme, quase suficiente para construir uma segunda casa. Muitas pessoas perguntam o porquê do nome tijolo ecológico. Pensam que sua composição é de materiais reciclados, resíduos químicos, industriais. Na verdade, o solo cimento tem solo, uma extração específica de um material
sem agressão ao meio ambiente, né? E cimento, prensado a 6 toneladas, com outro grande diferencial que é a cura na sombra, com água e o tempo apenas. Já no tijolo convencional, a cura acontece nos fornos a lenha, com a queima de árvores. Para a cura de 1000 tijolos convencionais é necessário a queima de 6 árvores. Então, para uma casa de 6.000 tijolos, 36 árvores. São praticamente uma floresta, né? Não é o caso da sua casa. Sabendo que o solo específico tem extração legalizada, o nosso tijolo passa por várias fases do processo de produção e depois disso por inúmeros testes de avaliações. Ainda hoje são feitos constantemente. A ABNT regulamenta e exige padrões mínimos. Nosso material hoje está acima do exigido, né? É com resistência, é confiável e muito econômico. Nós estamos prontos e oferecemos tudo isso para você. Hoje a facilidade para se construir é muito grande. Com o apoio do governo federal, existem várias formas de financiamento e empréstimos, né? A Caixa Econômica Federal já disponibiliza financiamentos para construções com o tijolo ecológico, né? No próprio site da Caixa, você pode buscar por solo cimento e vai encontrar inúmeras informações, matérias, tudo a respeito do solo cimento, do nosso tijolo ecológico, inclusive. Nós da Alroma temos várias obras em andamento financiadas pela Caixa através de nossos clientes. Para a sua qualidade de vida e da sua família, aproveite mais essa oportunidade. Nós da Alroma criamos um material consistente, resistente e econômico. Capacitando profissionais, nós pensamos também na sua qualidade de vida. Nós desejamos que você tenha ainda mais qualidade de vida, estendendo isso para todos da sua família. Popularizando esse novo método de construção, nós fazemos mais do que construir casas, nós construímos lares. Com as facilidades de construção e as oportunidades de aquisição, o seu novo lar pode ser realidade, fazendo com que desfrute de todo o prazer de estar em casa. Boa obra!